Agora a gente vai para a nossa missão 2, a missão final. Você vai sair daqui com as suas 4 letrinhas do teste MBTI. O teste MBTI tem 4 letras que representam essa sua natureza, essa sua essência. Não é a sua personalidade, tá? Eles falam personalidade, mas personalidade a gente muda, a essência não. E também não leva em conta a nomenclatura, as letras que tem nesse teste, tá, gente? Elas são, não leve literalmente. Tem um que chama intuitivo, não quer dizer que a pessoa é intuitiva, não tem nada a ver. Então, é meio zoada a nomenclatura do teste. Tem 16 tipos de personalidade, porque tem 4 letras que representam a sua natureza, porque, na verdade, tem 8 tendências que a gente vai ter, essas 8 tendências combinadas dá 16 tipos de personalidade, mas isso não é relevante, tá? Então, se você não entendeu o que eu falei, whatever. Vamos lá. Outro aviso do Chubby Unicorn. A nomenclatura do teste é zoada, estou reforçando isso, grave na caixolinha. A nomenclatura do teste é zoada, então não leve para o literal, tá? O Chubby Unicorn veio visitar nós porque a nave-mãe está lá lidando com o Darth Vader, tá? Para a gente não cair mais. Então, o que você vai fazer no seu bar date, no seu bloco de anotações desse date que você tem com você? Você vai fazer uma linha assim, ó, você vai dividir a página, você vai fazer uma linha, e aí essa linha você vai fazer como se fosse esse ponteiro. Desenha aí um ponteiro, de qualquer jeito, é como se fosse o ponteiro de uma balança, porque aí você vai reparar se o seu ponteiro, ele pesa mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aí você vai ver, nossa, o meu ponteiro vai 100% para o lado esquerdo, ou 60%, por quê? Não tem como você ser as 2 letras. Então, ou você é uma ou você é outra. Não tem como você ser introvertido e extrovertido. Ou você pode ser 51% extrovertido. Meu ponteiro está aqui, ó, 51%, e 49% introvertido. Então, é isso que você tem que olhar nesse ponteiro. Ele nunca vai ser igual, tá? Você sempre vai pender para um lado. Então, por isso que vamos lá. Se você tiver em dúvida se teu ponteiro pesa mais para a direita ou para a esquerda, faça o túnel do tempo. Vá para a sua infância, para a sua adolescência, para a sua época de colegial. Porque quando a gente é criança, adolescente, época de colegial, a gente ainda não foi muito moldado pela sociedade, e é quando você vai conseguir perceber mais claramente a sua natureza. Se você ficar em dúvida entre uma letra ou outra. A gente vai para a natureza 1, que é o quê? Como você se reenergiza. Como você se reenergiza. Então, anota aí. Você vai colocar do lado direito a letra E de extrovertido e do lado esquerdo a letra I de introvertido. Qual é a sua fonte de energia? Como você se reenergiza? A sua fonte é interna ou é externa? Não tem certo e errado, gente. Não tem um tipo melhor que o outro, tá? Então, você vai anotar isso, você vai fazer esse esquema. Se a sua fonte é externa, eu me abasteço do mundo lá fora, ou de dentro. Eu vou ler aqui nas minhas anotações as características do extrovertido e do introvertido. Extrovertido do lado direito, introvertido do lado esquerdo. Você vai ver, o ponteiro da sua balança vai mais para o extrovertido ou para o introvertido. Presta atenção. Vai anotando, lindeza. Então, assim, você tá vendo, meu bem? Aqui é workshop. Work. O Tesildo já tá ficando até verde, tadinho. Vamos lá. O introvertido, minoria. 1 em cada 3 pessoas no mundo é introvertido. Ou seja, o mundo é extrovertido. E aí acontece aquilo que eu comentei antes. Se eu sou minoria, posso achar que tem alguma coisa errada comigo. Então, o que acontece aqui com o introvertido? A maioria, você pode ver que muitos introvertidos se queixam disso. Vive pressionado que deveria sair mais, deveria socializar mais, deveria ter mais amigos, deveria falar mais, deveria ser menos tímido. E aí vem um erro muito grande, gente. Introversão não tem nada a ver com timidez. Introversão não tem nada a ver com timidez. Eu já vou explicar a diferença deles. Tem muitos atores, inclusive humoristas, que são introvertidos, e eles estão lá no palco. E às vezes a gente acha, fulano tão extrovertido. Muita gente acha, você é extrovertida. Não, eu sou introvertida. A minha fonte de energia não é nas pessoas, é em mim mesma. Eu preciso ficar sozinha comigo para me reabastecer. Então, o que acontece? A pessoa pode achar, mas eu sou
eu gosto de gente, mas eu sou tímido, ok. O extrovertido, ele se abastece de estar com pessoas, ele gosta de grupos grandes, de lugares barulhentos, e ele pode ter momentos de timidez. O introvertido pode gostar de palco, o extrovertido pode não gostar de palco. Percebe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então é importante isso ficar claro. O introvertido, o que é a timidez, né? A timidez é esse desconforto. A gente pode ter um desconforto, uma inibição na hora que a gente interage com outras pessoas. E essa inibição, esse desconforto, geralmente atrapalha. Na timidez real, ele atrapalha até nas nossas realizações pessoais, profissionais. Isso é timidez, vem um desconforto. O extrovertido que não gosta de palco. Às vezes ele precisa palestrar, mas ele é tímido, ele se sente desconfortável, ele não gosta do palco, e isso pode atrapalhar a carreira dele. Então, introvertido não é ser tímido, o extrovertido não é gostar de palco, tá? Que isso fique muito claro. Qual que é a sua letra? Presta atenção. Você está indo mais para o E ou para o I? O introvertido, como você se recarrega? O introvertido, ele se recarrega de livros, da quietude, de escrever, dos pensamentos, das ideias, da imaginação. O extrovertido, ele se recarrega de estar com gente. Ele fica mais criativo, ele tem mais insights quando ele está com pessoas, ele tem as melhores ideias quando ele está com pessoas. Os introvertidos, geralmente, eles pensam primeiro para depois falar. Então, tipo, você está no avião, eu passo muito por isso. Eu estou no avião, às vezes eu vejo que tem alguém lendo o mesmo livro que eu li. E aí eu quero falar com a pessoa, mas eu penso primeiro, será que eu não vou incomodar? Será que não vai chatear? O extrovertido não, ele é puxador de papo, ele já vai falando, ele já vai chegando. Eu sou introvertida. Às vezes eu tenho meus momentos extrovertidos, que eu estou mais falando sem pensar, mais puxadora de papo. Mas na minha escala, eu sou tipo 80% introvertida e 20% nem isso. Acho que 90% introvertida, 10% extrovertida. Então eu tenho os meus momentos. Mas eu me recarrego de estar sozinha. Ana, estou em dúvida. Vá para a época do colegial, vá para a época da infância, começa a trazer para você lembrar como você era, se você ficar em dúvida. Os extrovertidos, eles não se afetam muito pelo estímulo externo. Eles têm facilidade de se concentrar em lugar barulhento, em ler em lugar barulhento. Eu não tinha essa facilidade. Com o rituário, me treinando, eu fui treinando o meu foco. Hoje em dia, eu sou uma introvertida que tenho muita facilidade de concentração e foco graças ao rituário. Eu fui passar o ano novo em Ibiúna, no sítio dos amigos nossos, e eles têm umas crianças fofas, gente, uma criançada muito fofa, muito gostosa. E aí tava, não sei se vocês já viram aquele episódio da série Chaves, que as crianças estão, o Chiquinho, a Chaves, Kiko, eles estão tocando a banda lá, tava tipo aquilo, aquela criançada fervendo, e eu tava lendo. E aí a nossa amiga falou, meu Deus, eu não acredito que você consegue ler. Eu estava lendo em inglês, eu leio muito livro em inglês, eu tenho no meu Kindle aqui no celular. Eu estava lendo, ela falou, não acredito que você está lendo em inglês no meio dessa bagunça. Eu me treinei para ganhar esse foco, essa concentração. Por isso que aquilo que eu estava falando antes, eu não consigo, então não vou fazer. Não, tudo nessa vida é treino. Claro que eu prefiro ficar num lugar silencioso. Quando eu vou trabalhar, isso acontece muito com pessoas que trabalham em empresas, que têm, eles tiraram as paredes, colocaram todo mundo junto. E introvertido sofre, porque ele não gosta de ser interrompido. Isso atrapalha o fluxo dele. O que algumas empresas estão fazendo? Elas estão dando plaquinhas de não perturbe para as pessoas colocarem na mesa, os introvertidos. Porque para eles é muito difícil. O extrovertido não. Ele gosta do fervo. Ele se concentra fácil, ele se energiza fácil. Se ele trabalha, que nem eu, por exemplo, eu trabalho em casa, eu tenho um negócio digital, eu trabalho de onde eu quiser. Uma vez eu fui num coworking, para nunca mais. Não é para mim, me atrapalha. Tem pessoas que quando elas vão trabalhar sozinhas, elas não conseguem trabalhar de casa. Então, você precisa ter claro, nossa, o que me abastece? O que me drena? E o que eu posso treinar? Não, eu posso treinar, ter essa concentração. E o rituário vai te ajudar muito a desenvolver essa concentração e esse foco. Eu amo esse assunto, gente, como eu gosto desse assunto. E eu vou lembrando de pessoas, sabe? Eu não sei se você também. Vou lembrando de pessoas. Fulano é extrovertido, mas conseguiu treinar para ficar um pouco mais na dele. É muito legal. Então, isso ajuda a gente a lidar melhor com a gente e com os outros também. Porque é isso, às vezes a gente fala, eu tô lá trabalhando e fulano fica me enchendo o saco. Não é que ele fica enchendo o saco. Às vezes ele é extrovertido. É como ele se recarrega e ele não está fazendo por mal.
no cinema que a gente vai, eu odeio cinema. É raríssimo ir no cinema. Eu espero os filmes saírem tudo no Netflix, no Now, aonde for. Eu evito cinema. Porque se eu vou no cinema, fica aquelas pessoas conversando, eu quero matar. Uma vez eu fui assistir Mãe, aquele filme todo denso, e tinha um casal que não parava de falar. Eles estavam narrando o filme. E eu achei até que era adolescente, porque eles não paravam de falar. Quando eu vi, eram 2 adolescentes de mais de 40 anos. Mas por quê? Deve ser um casal extrovertido. Não tem muita noção. Isso tem educação também, né? Não se fique falando no cinema, né, gente? Aí, é aí que entra. Ah, mas eu sou introvertido, então vou sair falando tudo que é lugar. Não. Então, o introvertido gosta de quietude, de paz. Algumas pessoas podem te achar esquisito, tímido, aí pode ficar te pressionando. Ah, você precisa sair mais, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Teve um caso que eu acho importante contar para contextualizar bem. Por que não conhecer a minha natureza, na época que eu tive depressão e ansiedade, me abasteceu muito a depressão e a ansiedade, porque eu ia contra a minha natureza. Quando eu tinha 13 anos, eu já tinha depressão e ansiedade, e eu sou a caçula, eu tenho irmãs mais velhas, 5 anos, 8 anos mais velhas, e eu queria estar no meio delas, eu quero ser amada, eu quero ser aceita, tá. E elas iam para balada e elas levavam eu e minha prima junto, a gente passava férias em Peruíbe, e aí, vamos para balada, vamos. Eu realmente não queria ir. Eu preferia ficar em casa vendo TV e lendo, eu sempre amei ler. Mas eu me forçava a ir, porque as minhas irmãs falavam, precisa sair mais, precisa não sei o quê, você vai ficar sozinha, sem amigo, né? Então, naquela ânsia de me encaixar, eu ia contra a minha natureza. Uma vez eu lembro em Peruíbe, eu saí com as minhas irmãs, e aí a minha irmã mais velha, a Ju, o menininho começou a me paquerar, e eu já estava irritada com aquele barulho, com aquele monte de gente, já, tipo, puta, não queria estar aqui. E o menininho começou a me paquerar, e eu fui meio grossa com o menininho, tadinho, que não tinha nada a ver. E aí a minha irmã ficou louca, me deu a maior bronca, ela é mais velha, né? Porque você é esquisita, porque isso não pode, porque é ruim ser assim. E aquilo foi reforçando, eu sou um erro. Eu sou 1% da população, lembra? INFJ. Então, eu sou um erro, é errado ser assim, eu sou um ET no sentido pejorativo. Então, quando você conhece a sua natureza, você começa a se respeitar. E começa a entender de onde o outro está vindo. Ele não está falando isso para te atacar. Né? A minha irmã me ama, ela sempre quis o meu melhor. Ela não fez isso porque, como a minha irmã é escrota. Não. Ela estava fazendo isso pensando no meu bem. Então, olha como é importante a gente saber quem a gente se conhecer para a gente colocar limite nas pessoas, para a gente aprender a se expressar. Quem é introvertido, por exemplo, eu gosto de estar com pessoas. Eu fui para o sítio em Ibiúna, amei, pessoas maravilhosas, eu gosto de estar com pessoas, mas eu tenho meus momentos que eu preciso me retirar. Você não vai me ver muito nas rodas, eu preciso ficar sozinha para me recarregar. Então, isso é bem do introvertido. Ele até socializa, mas ele, para se recarregar mesmo, ele fica sozinho. Quem trabalha, por exemplo, eu fui em novembro numa imersão de negócio digital. 2 dias, um monte de gente. É um desafio para mim. Por isso que eu treino muito meu ritual, porque aí eu me recarrego, vou, aproveito muito. Mas por mim, e aí eu vou falar dos alertas de cada tipo, né? O introvertido, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado. A gente não tem de fábrica essa necessidade de networking, de relações, e aí a gente pode acabar ficando na caverna. Então, precisa prestar atenção. Puta, networking é importante. Conhecer pessoas, ajudar pessoas e ser ajudados. O introvertido tem muito problema em pedir ajuda. Então, fique alerta se você é introvertido para começar a pedir ajuda. E aí, o extrovertido já não. Ele ama a bagunça, ele ama aquele monte de gente. Ele acha, se você tem facilidade de escutar, eu sou um ótimo ouvinte, eu escuto muito as pessoas. Provavelmente você é um introvertido. O extrovertido tem muita dificuldade de escutar. Ele é mais de falar. Às vezes, eu, graças ao teste MBTI, a estudar isso, que eu pude perceber e ficar de boa, porque antes me irritava. Pessoas que você vai conversar e você vê que a pessoa já quer falar, sabe? Você vê que a pessoa não está muito... tem aquela ânsia de falar. E aí eu comecei a entender, puta, ele é um extrovertido, para ele é difícil, ele precisa. Então, você vai amando mais as pessoas também, com o jeitinho que elas são, sabe? Respeitando mais. É legal conhecer e começar a reparar. Então, a grande diferença, tá, entre o introvertido e o extrovertido. Isso não quer dizer que um é bom ou outro é ruim, tá, gente? O introvertido, geralmente, ele nem liga para elogio,
porque o foco dele é o resultado ali. Então, ele não está muito para elogio, ele não precisa de validação. Ele não precisa, eu preciso de elogio, e aí ele também não dá muito elogio. Eu tive que me treinar a elogiar as pessoas. Porque como para mim, eu não ligo se a pessoa está me elogiando ou não, porque o meu foco é em outro lugar, eu não elogiava as pessoas, mas tem pessoas, os extrovertidos, eles precisam de elogio. Eles precisam de validação, porque eles se recarregam assim. Então, eles gostam mais que a gente reconheça. Puta, que legal que você fez isso. Você faz uma amiga minha tem um marido que é bem assim, ele cozinha e você precisa elogiar a comida dele. Você precisa elogiar e aí ele fica super feliz. Isso é característica de extrovertido. Eu não sei se ele é um extrovertido, mas ele deve ter ali, ele tem uma porcentagem de extroversão que ele precisa disso. Geralmente, quem realmente precisa desse elogio é extrovertido. Então, se você é aquela pessoa que está de boa, não preciso de elogio, não me abasteço com isso, esqueço até de elogiar os outros, provavelmente você é introvertido. Outras diferenças. Introvertido não gosta muito de conversa fiada, o small talk, sabe? Conversa fiada. A gente fica meio esquisita, não sabe muito lidar, né? Eu sou muito assim. O meu avô, que vovô, saudade dele, ele se foi da terra ano passado, amo ele. O meu vovô era assim. Todo mundo achava ele completamente esquisito, porque ele era aquele que ia para o cinema pela porta dos fundos para ninguém com ele. Meu avô ele não ficava junto com a família, ele passava a fazer uma piada ou outra e saia fora. Ele gostava de ficar no escritório dele lendo, vendo filme com ele. E eu tenho muito isso do meu avô, mas como eu escutava todo mundo falando que ele é esquisito, ele é isso, ele é aquilo, mais ainda que eu ficava indo contra a minha natureza. Meu vovô não, meu vovô aprendeu muito cedo a se respeitar e quem quiser que ame ele como ele é. E isso é importante. Mas, claro, também a gente precisa sair da nossa zona de conforto, porque as pessoas amam a gente, às vezes elas querem a nossa companhia. Então, percebe que é esse equilíbrio, e o rituário te ajuda a ter claro isso. Quando eu estou me violentando, indo contra a minha natureza, ou quando eu estou ficando ali na minha zona de conforto. Então, é importante praticar o rituário, a gente vai fazer isso esse ano muito. Então, o introvertido, ele é mais de ação e menos de palavra. O extrovertido já, é aquele que... O extrovertido tem uma coisa muito maravilhosa, que ele faz conexões muito fácil, conexão com pessoas. Muito fácil. Né? Ele tem essa facilidade, é muito legal isso neles. Você já tem claro, lindeza, se você está mais para o introvertido ou extrovertido? Eu quero saber, me fala aí, que depois eu quero saber tudo. Outra coisa legal de diferença entre introvertido e extrovertido. O introvertido, ele tem consciência que ele tem poucos e bons amigos. O extrovertido, não. Ele acha que ele tem 1 milhão de amigos. Tem gente, às vezes, que fala, Ana, o fulano falou que é seu amigo. E, tipo, não é meu amigo, é um conhecido, é um colega, mas não é amigo. O extrovertido, todo mundo é amigo, né? Ele tem essa... O introvertido, não. Ele tem essa consciência que, puta, amigos são poucos. O extrovertido, qualquer amigo de barba, ele é amigo. Então, aonde você se vê mais? Não, eu tenho poucos e bons amigos, ou não, é só amigo, todo mundo é amigo. O introvertido tem uma coisa que é muito forte em mim, profundidade. Ele vai a fundo na solução, ele vai a fundo. Se você me falar, Ana, tem o teste MBTI, eu vou pesquisar a fundo, que nem esse workshop. Eu estou indo a fundo, eu poderia passar aqui por cima e te falar, vai lá fazer os testes de graça na internet e pronto. Não consigo. Eu vou a fundo, eu pesquisei esse teste durante anos. O que tem de estudo científico? Como que foi o método científico? Como que não foi? Quem que fez o estudo? Quem que não fez? Isso é uma característica muito introvertida. Ele vai a fundo, ele é muito profundo. Então, você tem essa característica? Ou não? Você gosta mais, não, sem tanta profundidade. Outra coisa, introvertido não funciona de bate-pronto. A gente gosta de refletir. Tipo, se você me falar alguma coisa agora, eu não vou dar minha opinião logo de cara. Se eu não tiver uma opinião formada, eu vou refletir com calma, eu vou pensar. A gente não é de sair já falando, resolvendo. O extrovertido não, ele já funciona mais de bate-pronto. O alerta para o extrovertido, tá? Eu já dei o alerta do introvertido, do extrovertido desiste muito fácil. Como ele é muito movimento, ele gosta de movimento, ele começa a fazer as coisas, ele tem tendência a desistir. Então, se você é extrovertido, preste atenção nisso. As coisas têm um tempo para acontecer. Então, insista, treine, vá até o fim. Se são coisas que te interessam, que vão te fazer bem, óbvio. Qual que é a sua letra, eu quero saber. Se você está com dificuldade, lembra da sua adolescência, do colegial, como que era, como que você era. E é isso.
O ponteiro vai mais para o E ou mais para o I. Ele não tem como ser os dois, tá, gente? Não tem como você ser 50%, 50%. Você pode ser 51% extrovertido e 49% introvertido, mas você tem tendência a ser mais uma característica. Isso é muito importante, como você se recarrega. Agora a gente vai para a segunda característica, que é bem legal, a segunda natureza, né?